Um dos meus maiores objetivos financeiros é me aposentar investindo em bons ativos pagadores de dividendos. E se você também está buscando construir patrimônio através dos investimentos sem depender do INSS, você precisa investir em ações da Bolsa de Valores. Por isso que eu vou te mostrar quais são as 5 ações para você analisar, investir e dormir tranquilo. A minha carteira de investimentos ela é focada na distribuição de dividendos, ou seja, recebimento do lucro da empresa. Como eu tenho o objetivo de construir patrimônio através da Bolsa de Valores, eu prezo por empresas que distribuem lucros consistentes e que performaram bem com o tempo. E para isso, eu me baseio bastante na filosofia BEST, sendo uma estratégia de investimento focada na geração de renda passiva através de empresas sólidas e não apenas a valorização do capital no curto prazo. Essa filosofia ela prioriza setores perenes e essenciais que oferecem previsibilidade e segurança, visando renda constante através de ações de bancos, energias, seguros, saneamento e telecomunicações. Dito isso, eu selecionei 5 empresas, uma para cada segmento da filosofia BEST, para você deixar no seu radar e analisar para ver se faz sentido compor a sua carteira de investimentos ou não. Inclusive, neste vídeo aqui, eu mostro para você quais são os 7 indicadores importantes de serem utilizados ao avaliar uma ação, e eu super sugiro que você assista para entender com mais profundidade alguns dos indicadores que iremos falar neste vídeo. E a primeira empresa que eu quero apresentar aqui pertence ao segmento bancário, sendo o Banco do Brasil, com o código de negociação BBAS3. Inclusive, eu acho importante explicar quais são os 3 tipos de códigos da mesma empresa que você irá encontrar. O ticker da empresa sempre é composto por 4 letras e um número no final, sendo o número 3, 4 ou o número 11. A grande maioria das empresas de capital aberto possuem esses mesmos 3 tickers. As empresas com código que termina com o final 3 significa que são ações ordinárias, ou seja, além do recebimento dos lucros, você pode ter acesso à votação em algumas decisões internas. Lembrando que ter somente uma única ação não te dá o direito de voto. Você precisa ter um número de cotas bastante considerável. Quando o código termina com 4, significa que são ações preferenciais, ou seja, que tem a preferência pelo recebimento de dividendos. E quando o código termina em 11, significa que é uma cesta de ações, ou seja, você vai comprar ações preferenciais e ordinárias tudo juntas. Por isso que o preço de negociação de uma ação com final 11 é um pouco mais valorizado. Lembrando que nem todas as empresas possuem esses 3 modelos de ações. O Banco do Brasil ele está sendo negociado a R$ 24,58. Distribuiu um dividendo de 3,41% nos últimos 12 meses, está com um P sobre VP de 0,74. Significa que se a empresa fosse vendida hoje, estaria sendo negociada a 0,7 vezes o seu valor. O preço sobre o lucro, que é o PL, ele é de 10,25. Ou seja, é como se demorasse quase 10 anos para você ter o seu retorno do dinheiro investido. Logo, eu estou pagando uma média de quase R$10 para cada real de lucro do Banco do Brasil. Nos últimos 5 anos, teve uma valorização gigantesca, chegando a bater uma rentabilidade real de 78,45%. Hoje, o preço da ação está sendo negociado abaixo do seu preço justo, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, autor de um dos livros mais importantes do mercado financeiro, sendo o Investidor Inteligente. Nós temos um retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, de quase 7,24%. Ou seja, a cada R$100 de grana investidas do bolso dos sócios, R$7,24 é lucro líquido. Então, mede a eficiência da gestão em rentabilizar o próprio dinheiro. Esse indicador é um dos mais importantes. Nós temos também uma margem líquida de 4,29%, ou seja, significa que sobra R$4 de lucro a cada R$100 emprestados. Geralmente, empresas do segmento bancário têm uma margem líquida bem baixa mesmo. Como a rotatividade é alta, haja visto que o seu maior ativo é emprestar dinheiro. Ele distribui uma média de 0,005 de dividendos e juros sobre capital próprio de 0,07 centavos, aproximadamente. Inclusive, nos últimos 5 anos de comparação com outros índices, o Banco do Brasil venceria gritantemente, pois R$1.000 investidos há 5 anos se transformou em mais de R$2.300. E para finalizar, fazendo um comparativo entre as receitas e os lucros, nos últimos 12 meses tivemos um lucro de 16,78 bilhões de reais e uma receita líquida de quase 320 bilhões de reais. E a gente consegue enxergar o quão gigante é o mercado dos
bancos. Então, o Banco do Brasil ele tem uma referência muito gigante no mercado de ações. E a segunda ação é do segmento de energia, sendo a Copel, com código de negociação CPLE3. Eu tenho em carteira e foi a empresa que mais fez a minha carteira se valorizar nos últimos anos. Hoje está custando por volta de R$14 e eu comprei quando estava por volta de R$6. Para você ter uma noção, tanto que consta uma valorização de mais de 70% nos últimos 12 meses. Tem um dividend yield de 8,62%, sendo um indicador muito interessante. Tem um P sobre VP de quase 3 e um PL de quase 25. E nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade real, ou seja, após descontar a inflação, de 176,24%. Tem uma margem líquida de 10,29% e um ROI de 11,62%. Tá um pouquinho abaixo do quanto a gente gosta de avaliar, que é acima de 15, mas tá tudo bem, faz sentido. Tem uma dívida líquida sobre o EBITDA de 2,59, ou seja, ela tem uma dívida de 2,59 vezes do seu EBITDA e está dentro da nossa métrica, abaixo de 3. Por isso que você precisa assistir esse vídeo aqui para você entender o que eu tô dizendo. Distribuiu quase R$1 de lucros, mais juros sobre capital próprio e comparado com vários outros índices, teve uma valorização gigantesca. Tanto que se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria acima de R$3.600 só de valorização. Agora, para o segmento de seguros, eu escolhi a Caixa Seguridade com o código de negociação CXSE3. Está custando por volta de R$18,29. Teve uma variação de pouco mais de 31% do preço nos últimos 12 meses. Inclusive, quem comprou ações de Caixa em 2022 deve estar super satisfeito hoje. Tem um dividend yield de 7,21%, um preço sobre valor patrimonial de 4,08% e um PL de 12,88%. Tem um ROI de quase 32%. Geralmente no setor de seguridade, o ROI ele segue um pouco esse valor um pouquinho alto, sabe? Tem uma dívida líquida sobre patrimônio de menos 0,2%. E isso é super interessante, pois nos diz que a empresa tem mais patrimônio líquido do que dívida líquida e, consequentemente, tem uma dívida líquida sobre EBIT de menos 0,36. Ou seja, Caixa Seguridade tem mais caixa do que dívida. Distribuiu um dividendo de 33 centavos e se for comparar com outros índices do mercado, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, você teria mais de R$2.680 hoje no seu bolso. Tem um valor de mercado de 55,29 bilhões de reais e um patrimônio líquido de 13,55 bilhões de reais. Inclusive, se fôssemos comparar algumas seguradoras do mercado, a BBSE3 tem um outro grande potencial de fazer parte do nosso portfólio de ativos. Agora, no segmento de saneamento básico, temos a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, sendo a Sanepar, com código de negociação SAPR4. Está custando por volta de R$ 7,74, tem um dividend yield de 5,16%, um P sobre VP de 0,95 e um PL de 5,62. A ação teve uma variação de preço tão grande que se você tivesse comprado há 5 anos total de R$1.000, hoje você teria mais de R$2.350, sendo uma rentabilidade real após descontar a inflação de 78,89%. Tem um ROI de 16,84% e isso é ótimo, considerando que buscamos um ROI acima de 15%. Você percebe pelos indicadores de dívida líquida que estão todos negativos. Isso mostra que o caixa da empresa está no positivo e isso é mega saudável. E tem uma margem líquida de 28,86% e tem distribuído mais juros sobre capital próprio. Este ano ainda não distribuiu nada, pois ele tem um costume de acontecer 2 vezes ao ano, sendo no meio do ano e no final do ano, ou seja, junho e dezembro. Dentre as oportunidades das empresas de saneamento, a Sabesp com o código de negociação SBSP3 é uma outra ótima opção de se levar em consideração, pois possui múltiplos super interessantes e tem um valor de mercado com mais de 102 bilhões de reais. A Sanepar tem um valor de mercado de 12,26 bilhões de reais e uma dívida líquida de menos 3,8 bilhões de reais, ou seja, a empresa tem um caixa bem saudável. E dentre seus negócios, o que mais gera receita é com o fornecimento de água e a outra parte com o tratamento de esgoto, e esses serviços básicos são essenciais para as condições sanitárias do estado do Paraná, atendendo regiões urbanas e regiões rurais. E para finalizar, no setor de telecomunicações temos a Vivo com o código de negociação VI23. Está custando por volta de R$41 e teve uma valorização de quase 70% nos últimos 12 meses. Inclusive, se você tivesse comprado ações da Vivo há 5 anos, começando com R$1.000, hoje você teria bem mais de R$2.300 tranquilamente.
seguinte: tem um dividend yield de 2,71%, realmente não está sendo um dos melhores indicadores, pois leva em consideração o quanto foi distribuído de dividendos nos últimos 12 meses. Tem um P sobre VP de 1,92 e um PL de 21,43. Temos uma margem líquida de 10,35%, ou seja, a cada R$100 de receita, 10,35 é lucro. Se você olhar para os indicadores que envolvem a dívida líquida, irá perceber que estão entre 1 e 1,35. E isso é muito bom, pois a dívida está, de certa maneira, bem controlada e teve um ROI de 8,98%. No vídeo que eu deixei aqui nos cards, eu falei bastante sobre esses indicadores e que nós temos que tomar bastante cuidado com a comparação deles, pois um ROI de 9%, por exemplo, para o setor de telecomunicações pode ser sim muito bom. Não tem como você comparar com outro segmento. Lembre-se, sempre deve ser levado em consideração a avaliação de ações do mesmo setor, pois são operações parecidas. Se você pegar com setores diferentes, não tem como comparar. Os indicadores vão ser gritantemente diferentes. É um setor que costuma distribuir juros sobre capital próprio mensais em torno de 0,11 centavos, e isso é bem atípico para as ações, pois dificilmente algumas empresas irão distribuir todos os meses. Mas a Vivo, por incrível que pareça, fura esta bolha. Tem um valor de mercado acima de 10 bilhões de reais e uma dívida líquida acima dos 10 bilhões, o que é um tanto alta, mas precisamos ter em mente que é uma empresa que está na bolsa de valores há mais de 27 anos, então ela já enfrentou muitas crises e vem se sustentando de maneira interessante na bolsa de valores. Para você investir nessas ações é super simples, você precisa acessar o home broker da sua corretora de valores, e neste caso eu estou usando a corretora Rico. Clicar na opção bolsa e ir em negociar. Feito isso, basta você digitar o código de negociação com o F no final e depois colocar o tipo de ordem a mercado. Colocar a quantidade de ações que deseja comprar e pronto, será mandada a ordem de compra para B3 e geralmente a compra é realizada na hora, mas pode aparecer que ainda está sendo executada, porque não tem ninguém vendendo naquele preço que você está comprando. Por isso que às vezes aparecer executada, mas geralmente é feita no mesmo dia a sua compra. É muito importante que você coloque esse F no final da negociação, pois significa que você está desejando comprar no mercado fracionário, ou seja, de 1 até 99 cotas. Se você não fizer isso, você está dizendo para a corretora que deseja comprar o lote inteiro, ou seja, 100 ações de uma única vez. Então, se a ação custa R$10, você precisa ter R$1.000 na corretora para comprar o lote inteiro. Todas essas ações que eu trouxe para vocês merecem um pouco de atenção e eu sugiro que vocês avaliem com mais calma para ver se faz sentido mesmo estar na carteira de investimentos de vocês. Lembrando que é super importante vocês terem uma média de 2 empresas para cada uma dos segmentos da filosofia BEST. Assim, você terá um portfólio de empresas bem mais robusto e muito bem diversificado. Por isso que aquela opção de comparar empresas do mesmo segmento lá do Investidor 10 é tão interessante. Ajuda muito na hora da decisão e em quais empresas investir na bolsa de valores. Se você investe em alguma dessas empresas que eu apresentei aqui, ou tem várias outras na sua carteira de investimentos, deixe aqui nos comentários para eu saber. Será incrível compreender onde você vem investindo o seu dinheiro e como tem sido a sua estratégia na construção de patrimônio. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te espero no próximo conteúdo.